isso, né, pessoal? Mas realmente eu acho que o ideal é ter realmente 2 aulas para poder aprofundar um tema um pouco a mais em um segundo momento, já que lesão renal aguda é muito extenso. Eu resolvi trazer biópsia renal porque eu acho um tema que tem muito a acrescentar mais para frente. Hoje em dia a gente já tem muita coisa que a gente poderia usar, mas ainda tem uma grande limitação que eu vou colocar mais para frente. Só que é algo que está se desenvolvendo muito rápido, vocês não imaginam como. Então, eu tenho certeza que a gente vai biopsiar mais já a partir dessa aula e principalmente nos próximos anos está aparecendo uma revolução que eu já comecei a falar um pouco na lesão renal aguda na aula de 2 semanas atrás. Como eu não sei se todo mundo estava na aula de segunda 2 semanas atrás, eu imagino que não, eu vou falar um pouquinho de lesão renal aguda no comecinho, tá? Só a introduçãozinha. Mas a agenda de hoje eu vou contextualizar a lesão renal aguda, né? Que é o que eu acabei de falar, né? Eu vou falar um pouquinho sobre lesão renal aguda, mais 5 slides, tá? Para não ficar repetitivo. Biópsia renal como ferramenta útil na lesão renal aguda, né? Por que a gente usa, se faz diferença ou não no tratamento dos pacientes, se é algo que realmente é só para pesquisa ou se realmente muda a conduta. Falar um pouco das complicações, das contraindicações. A gente nunca gosta de falar de complicações, mas é importante conhecer e saber como prevenir quando possível. E discutir o que está aparecendo de novo em biópsia, né? Que é muita coisa que anda aparecendo, para a gente ter cada vez mais um exame mais bem indicado e com uma maior utilidade, digamos assim, né? Utilizando todo o potencial que o tecido renal tem para oferecer para a gente. Então, só procurei uns slides diferentes do que a aula anterior para falar de lesão renal aguda. Então, aqui é mostrando a incidência em pacientes internados durante a internação de lesão renal aguda. Dá para ver que no mundo inteiro é super comum, 20%, 30%, 23%. Obviamente, como já falei, isso vai variar de acordo com o perfil de pacientes internados no hospital que foi estudado. Se for um perfil mais de pacientes clínicos, mais de pacientes idosos, mais de pacientes pós-operatório, se for um perfil de cirurgias mais tranquilas, obviamente isso vai mudar. Mas o fato é que isso está aumentando, não só isso já é muito prevalente, como está aumentando progressivamente, principalmente nas idades mais avançadas, mas a partir de 40, 50 anos isso já é muito notório, porque você sabe que a idade está correlacionada com diabetes, com pressão alta, que são 2, 3 grandes fatores de risco para a lesão renal aguda, porque são fatores de risco para a doença renal crônica. Então, se eu não tenho mais reserva, eu tenho muito mais chance de perder função renal rapidamente. As causas mais comuns sepse e hipovolemia, depende de onde você está estudando. Se for pacientes que estão vindo de casa para o pronto-socorro, é mais hipovolemia. Se for pacientes que já estão internados, é sepse. Esse é um estudo de pacientes internados em UTI, criticamente doentes. Por isso que sepse foi mais prevalente aqui. Nefrotoxicidade, tem trabalho botando até 30%, né? Esse aqui foi um pouco menos, mas vocês imaginam que seja muito difícil definir se é nefrotoxicidade, sepse ou hipovolemia a causa da lesão renal aguda, então por isso que a porcentagem foi menor, que provavelmente eles atribuíram às outras causas, choque cardiogênico, hepatorenal, enfim, as etiologias que você já conhece. Quando a gente fala de etiologia, é muito importante a gente falar de a diferença entre hospitalar e comunitária. O paciente que chega com lesão renal aguda, eu sempre tenho que investigar se ele não está com desidratação. É a causa mais comum. Então, perguntar de paciente idoso, rebaixado, com delírio, que não tem acesso à água, perguntar se ele não está tendo diarreia, vômito, se não fez uma hemorragia. São causas de pré-renal que podem virar isquêmica, né? Ou de ira responsiva a volume, que pode parar de responder. Já hospitalar é muito mais comum a gente usar drogas nefrotóxicas, né? Polimixina, anfotericina, aplicacina, vancomicina, são todas medicações extremamente nefrotóxicas, chega a ter mais de 50% de prevalência de lesão renal aguda no uso dessas medicações, obviamente um pouco também pela sepsis, mas são medicações que a gente não usa normalmente em pacientes que chegam no pronto-socorro ou mesmo pacientes que estavam tratando alguma infecção em casa, né, ambulatorialmente. Por isso que nefrotóxico, principalmente, a gente pensa em paciente hospitalar. A exceção é anti-inflamatório e a exceção é medicação que faz NIA, né, que aí fica a discussão se é uma nefrotoxicidade ou não. Eu prefiro considerar como não, ou um tipo diferente de nefrotoxicidade. Mas sim, a gente tem que perguntar sempre de medicações, mas não pensando que seja a causa mais comum. É importante a gente saber que as lesões renais agudas, em geral, são multifatorial. Mais de 50% das vezes, ela vai ter mais de uma causa. Eu vou até mostrar um trabalho muito interessante que eu achei sobre isso.
Os pacientes que têm sepsis, eles estão usando muitas vezes um nefrotóxico, muitas vezes eles estão desidratados, eles podem ter CIS por conta de um de um procedimento cirúrgico, às vezes eles têm uma IC diastólica ou sistólica, que também pode estar contribuindo, às vezes eles têm uma retenção urinária, então tem várias coisas que podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, sempre procurem outras causas, mesmo você já tendo encontrado a causa mais comum. De forma muito interessante, tem trabalho mostrando que até 20, 22% dos pacientes você investiga a causa e não descobre. Esse é um estudo que foi multicêntrico, isso é uma revisão, né? Mas eles citam esse estudo multicêntrico que pegou os prontuários de papel, né? Tipo, fez uma revisão de prontuário, um por um, e foi ver se não encontrava a causa mesmo retrospectivamente. Prospectivamente, muitas vezes a gente não acha, mas o cara, depois vendo com calma, era para ele achar. Mesmo assim, tem esse trabalho que mostra que até 22% não tem uma causa definida. O que mostra que a gente tem muito que melhorar ainda na nossa forma de investigar ou na nossa forma de determinar qual é a causa da lesão renal aguda. Múltiplas variáveis podem influenciar a evolução do paciente. Então, um paciente que faz sepse, ele pode, pela mesma sepse, pelo mesmo tempo de droga vasoativa, o mesmo foco, mesma inflamação, digamos assim, se tornar dialítico terminal, né, uma doença renal crônica terminal, por um episódio de agudização de uma função renal, ou ele pode recuperar a função renal depois de uma semana, de 10 dias, de 2 semanas. Um dos fatores mais importantes é exatamente a reserva funcional. Se ele já é crônico, ele já não tem mais reserva. Então, um paciente que tem taxa de filtração menor do que 30, você que a chance de ele recuperar após um insulto agudo que levou à diálise é menos de 50%. Quando o paciente que tem mais de 30 chega a ser mais de 80%. Obviamente, eu não estou considerando os que morreram, né? Que vocês sabem que é a maioria, quando faz lesão renal aguda com necessidade de diálise. Outra coisa que é muito importante para avaliar a evolução da lesão renal aguda é quanto tempo durou e qual foi a intensidade. Além disso, se foi recorrente ou não. Então, um paciente que tem lesão renal aguda, que chega com uma sepse de foco pulmonar, mas durante a internação ele faz uma ressepse, ele usa contraste, ele tem um nefrotóxico, ele tem menos chance de recuperar. Então, quanto mais tempo dura os episódios, quanto mais episódios ele tem e quanto mais intenso é o episódio. Se ele fica anúrico, se é um episódio que ele chegou a usar 2 drogas vasoativas com dose alta por muito tempo, é muito mais intenso do que só uma hipotensão responsiva a volume. Eu, na outra vez, não tive uma experiência boa com os casos clínicos, né? Essa história de ficar fazendo por Zoom, por telemedicina, por videoconferência, é muito complicado de interagir. Então, eu coloquei mais um caso de uma página só para ficar mais simples, só para vocês contextualizarem. É um caso do dia a dia, um paciente com tosse, febre, 3 dias, fez uma pneumonia, foi internado porque tinha sinais de gravidade, era uma sepse de foco pulmonar, no final das contas. Iniciou ceftriaxona e azitromicina. Durante a evolução, ele chegou mal, foi considerado como não responsivo a volume, fechou o diagnóstico de choque séptico, usou droga vasoativa por 2 dias. Ele respondeu ao meu tratamento, né? Porque ele estava grave, mas começou a responder, tirou a droga, foi estubado com 5 dias. Só que por conta da intensidade da lesão, talvez por um pouco de alguma doença renal de base, ele fez uma lesão renal anúrica que fez 1 semana de diálise e depois disso evoluiu com uma creatinina de 4. Eu chego 10 dias depois e vejo esse paciente com creatinina de 4, estável, sem melhora nos últimos dias, sem redução da creatinina nos últimos dias, já sem diálise há 10 dias. E vejo assim, será que isso é normal? Será que o paciente que teve uma lesão renal aguda, ele vai ficar com 4 mesmo de creatinina ou será que tem mais alguma coisa acontecendo? Obviamente, como vocês já viram pelo slide passado, eu teria que saber quanto era a função renal de base dele, para saber se isso é mais ou menos esperado. Então, se um paciente tem uma DRC já estágio avançado, isso pode ser totalmente apropriado. Se o paciente tinha uma creatina de 0,7, isso é muito estranho, não é o esperado. Infelizmente, vocês sabem que os pacientes normalmente não chegam sabendo qual é a creatinina de base. Tem trabalho que fala em 30%, 20%. Na Unifesp, por exemplo, como é um hospital-escola, que tem uma rede de ambulatórios muito forte, pode até ser um pouco mais em épocas não Covid. Mas mesmo lá, é muito comum a gente não ter uma creatinina de base. Aí você vai avaliar, paciente hipertenso, diabético, 60 anos, não sei se ele é DRC, chegou com creatina de 1,8. Mesmo que ele seja DRC, ele não é um DRC de estágio terminal, longe de ser. E muito provavelmente ele estava agudizado porque é uma história aguda. Então esse 1,8 muito provavelmente não é o basal. Então eu vou olhar essa creatina de 4 e vou achar muito estranho. A partir de que momento eu vou dizer assim, nossa, tá estranho a ponto de eu querer biopsiar?
Ou será que eu vou dizer assim, não, não, é NTA, né? Vamos esperar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Mais para frente vocês vão ver o que é que acontece com rinconia quando você espera 3 semanas, 4 semanas. Então, só para vocês ficarem alertas. Eu, obviamente, não vou partir direto para a biópsia numa investigação de uma causa que me chama a atenção que não recuperou como eu esperava. Então, a gente faz urina, vou investigar as cálcios, CPK, vejo se tem alguma outra coisa que possa me dar dica. Se eu estou pensando em nível, vou pedir eosinófilos no sangue, uma eosinofilia, né? Fazer um hemograma, né? Vou avaliar se ele está com obstrução, fazendo ultrassom, enfim. Tem outras coisas que eu tenho que investigar. Mas eu não posso esquecer que talvez essa evolução não seja a evolução que ele deveria ter tido por um quadro de sepse que respondeu em relativamente rápido, né? Com 2 dias de droga. Então, vocês vão ver, eu vou ter alta aqui, obviamente, para... sempre passa errado. Para atiçar vocês, né? Para provocar. Mas é o dia a dia, né? O paciente melhora, 10 dias depois, catinha de 4, alta e vai seguindo o 10º andar, né? Vocês veem isso todos os dias. Só para a gente pensar se realmente a gente está fazendo certo, né? Se pelo menos eu não deveria ter uma visão crítica para casos determinados. Esse aqui de 60 anos talvez eu até tenha puxado um pouco a baladeira, mas tem paciente com 40, 30 anos que a gente talvez não devesse dizer que são crônicos e simplesmente ou agudos, que simplesmente viraram crônicos sem uma investigação maior, tá? Algo que a gente faz no 10º, né? Assim, não estou falando isso como se a gente abandonasse, mas na verdade a gente investiga, manda rebiopsiar ou biopsiar, né, se for o caso, mas só para vocês em outros centros ficarem atentos. Então, esse estudo aqui é um estudo super interessante, esse TRIBE-AKI ou TRIBE-AKI é um estudo que fez multicêntrico para avaliação de biomarcadores. Então, ele estudou NGAL, estudou TIMP2 de FBP7, para avaliar qual é a acurácia deles para predizer doença renal grave, né, lesão renal aguda grave. E aí eles pegaram, pelo que eu entendi, um braço para estudar o que os médicos que estavam avaliando aqueles casos achavam que o paciente tinha de etiologia para lesão renal aguda. E aí eles dividiram em 3 causas bem simples, que seria pré-renal, NTA ou indeterminada. E aí NTA ele dividia em nefrotóxico, isquêmico, e ele pedia para ele justificar por que ele achava que era essa causa. E aí o que eu achei interessante, que é algo que eu falo muito, mas que é algo que você lê pouco, é que o padrão de curva da creatinina era um dos motivos, né? O principal, assim, ou pelo menos o primeiro que ele colocava em pré-renal e isquêmica. Né? Se é aquela lesão que melhora rápido com volume, você já sabe, é uma pré-renal. Se é uma lesão que demora para melhorar ou não melhora com volume, é um NTA. Mas será que a isquêmica não é um NTA que aumenta mais rápido? Na minha opinião, sim. Ele não colocou aqui o nefrotóxico, né? Na minha opinião, não. Assim, várias opiniões, né? Tirando alguns nefrotóxicos que são indutores de isquemia glomerular. O que ele encontrou nesse estudo, né? Sem querer devagar demais. São 67 pacientes. Dos 67, os nefrologistas, ele pegou 3 nefrologistas e eles preenchiam o mesmo paciente, cada um preenchia essa planilha. E aí, os nefrologistas, eles concordaram em apenas 13 casos, dos 67, né? Em 20%, eles concordaram em qual era a etiologia daquela lesão renal aguda, ou pelo menos qual era a etiologia principal. E aí, o mais interessante é que, na verdade, eles ou consideraram como indeterminado, mais da metade considerou como indeterminado, né? 2 de 3, ou eles discordaram totalmente em 18, 8, em 26%. Em um quarto dos pacientes, houve uma discordância completa da causa da lesão renal aguda. Vocês já estão cansados de saber, eu pulei aquela parte de diagnóstico e tal, quem quiser vai lá assistir 2 semanas atrás, mas vocês já estão cansados de saber que o mais importante de lesão renal aguda é definir a etiologia. Fazer diálise não melhora ninguém, fazer soro só melhora pré-renal. Se eu não sei o que está acontecendo, eu não vou conseguir intervir e o paciente não vai melhorar. É óbvio que muitas vezes a gente não descobre o que é e o paciente melhora. Por qualquer que seja o motivo, a causa foi retirada independente de mim, o que, por sorte, acontece às vezes. Mas, obviamente, muitos pacientes não têm essa sorte. Então, a gente tem que sempre buscar a etiologia.
Já mostrei esse slide para vocês, só para vocês lembrarem, antes de partir para a biópsia, a gente tem todo um passo a passo para investigar a etiologia. Obviamente, o início é toda a história, o que aconteceu, eu vou lá, checo os controles, vejo se o paciente fez febre, vejo se o paciente fez hipotensão, vejo se o paciente está com balanço negativo, ou se o balanço está muito positivo, pode ser uma nefropatia congestiva, chamemos assim. Então, obviamente, tudo começa na anamnese. A partir desse momento, eu não tenho uma causa bem definida, aí eu faço a investigação laboratorial em passos, né? Não preciso já sair pedindo complemento para todo mundo, ou pedindo cálcio, esfregaço para todo mundo. Obviamente, eu vou investigar de acordo com o que eu acho que é mais suspeito. E aí vou pedindo aos poucos, de acordo com o que eu vou encontrando. Não é que eu queira que todo mundo peça tudo isso, tá? Mas só para lembrar que tem muitas etiologias para lesão renal aguda. Aquelas são as mais comuns, né? Nefrotoxicidade, sepse isquêmica barra renal, mas eu sei que 10% não está naquele grupo. E esses são os que vão me dar trabalho para investigar. Como é uma doença muito comum, esses outros aparecem mais comumente do que o que a gente imagina, e a gente talvez investigue pouco. Não encontrei nada, passo para a biópsia renal. Então, a biópsia renal em lesão renal aguda, né? Começando de fato o tema. Existe uma grande controvérsia em relação a que momento que eu devo biopsiar, porque, como vocês devem imaginar, o paciente internado é um paciente que não é tão tranquilo para biopsiar como um paciente crônico não, mas um paciente com uma glomerulopatia, com proteinúria a esclarecer, mesmo com uma síndrome nefrótica, que tem uma função renal normal. Então, eu vou mostrar mais para frente, a taxa de complicações muda em paciente agudo. Talvez mude pela doença de base, mas muda muito também por conta da função renal, que está relacionado com disfunção plaquetária. Então, a ureia não diretamente, mas a uremia, ela causa um aumento do risco de sangramento. E meu maior medo, minha maior complicação é sangramento numa biópsia renal. Então, a lesão renal aguda, sim, tem aumento maior de risco da biópsia, por ser lesão renal aguda o motivo da investigação. Então, por isso que a gente não sai biopsiando todo mundo. E, na maioria das vezes, só a história vai definir a causa. Então, o que eles determinam que seria o ideal, ou mais próximo de ideal, como indicação de lesão renal, de biópsia em lesão renal aguda? Esse é o código currículo só de biópsia, é biópsia em tudo, né? Não é só de lesão renal aguda, de 2019, super recente, super interessante, para vocês darem uma olhada. Esses dois autores escrevem bastante sobre biópsia em agudos. E ele sugere que eu devo biopsiar em qualquer insulto tubular agudo. Esse é um conceito que eu queria que vocês ficassem. Eu vou até mostrar um slide mais para frente, mas o termo necrose tubular aguda era para ser um termo histopatológico. E, por incrível que pareça, a maioria das NTAs clínicas não tem necrose no túbulo. Então, é um termo inadequado e existe uma tendência muito grande de substituí-la pela injúria tubular aguda ou lesão tubular aguda, porque o túbulo pode estar muito doente, como na sepse, o rim pode ficar anúrico e não ter necrose. Então, se eu tenho um insulto que persiste, apesar da reversão da causa, por mais de 7 a 14 dias do início, ele sugere a biópsia. Aqui eu boto um senão, que é o que eu já estava falando no outro slide. O paciente internou com um choque séptico, melhorou, mas depois usou contraste, mas depois estava usando nefrotóxico, mas depois teve uma nova sepse. Isso recomeça o insulto. Você não pode considerar o insulto inicial como o D0 dos 7 a 14 dias. Principalmente um rim em fase de recuperação é um rim muito sensível a um novo insulto. E um rim desidratado, por exemplo, é um rim muito sensível a um nefrotóxico. Então, eu tenho que ser um pouco mais conivente com esse paciente, sim. Além disso, eu tenho que saber que o rim que já é crônico, como eu já falei para vocês, talvez ele não tenha benefício de fazer essa biópsia, porque eu sei que ele tem uma chance alta só por ter feito uma lesão renal aguda dialítica, uma lesão renal aguda grave o suficiente para levá-la à diálise, de não recuperar. Então, será que eu precisaria biopsiar todos esses pacientes? Então, é algo para vocês pensarem, assim. Parece, botando aqui, que tipo, todo agudo, independente da função de base, independente do que for o insulto, eu vou biopsiar. Não é bem isso. Mas, se vocês pararem para pensar, isso já engloba muita gente, mesmo com esses cenários que eu estou colocando. E a outra indicação é se eu tiver uma suspeita de NIA. Ele coloca aqui se depois de eu tirar o motivo não melhorar.
Tem gente que espera 48 horas, 3 dias depois de tirar para ver uma melhora da curva da creatinina. É raro de melhorar tão rápido, para ser sincero. A ANIA não é um processo de liga e desliga. Então, esse tempo que a gente espera é realmente curto. Mas eu sei que quanto mais tempo eu espero, menor a chance dele ter de resposta. Então, é melhor eu confirmar o diagnóstico. Ah, por que eu não trato empírico? Eu não trato empírico porque o efeito colateral do corticoide, aparentemente, apesar de não ter nenhum trabalho provando isso, é maior do que o efeito colateral da biópsia, ou o risco da biópsia. O paciente pode ficar infectado, talvez seja o maior risco a curto prazo, desenvolver hiperglicemia, diabetes, desenvolver hipertensão, difícil controle, retenção salina. Então, fora complicações ósseas, de olho, né, que teoricamente com 6, 12 semanas, que é o que a gente usa para ANIA, não teria tão prevalentemente. Mas tem sim muito efeito colateral. Então, a biópsia é indicado pela maioria das pessoas que escrevem sobre ANIA para eu fazer o tratamento. A gente só não faz o tratamento empírico se o paciente tiver uma contraindicação à biópsia. Mas eu vou falar mais um pouquinho de ANIA mais para frente. A aula de hoje não é sobre biópsia como um todo. Imagino que os meninos, se não falaram, vão falar para vocês sobre a técnica da biópsia, vão mostrar ao vivo, vão fazer ultrassom, à beira-leito. Então, vou mostrar aqui só um slide sobre biópsia, a técnica em si, né? Aqui é só uma sugestão que eles dão para a gente aproveitar melhor o fragmento. Não tem nenhum trabalho provando que você tirar 5 fragmentos aumente o risco de sangramento comparado com quem tirou 3. A questão que eles discutem é que quem tirou 5 provavelmente tinha menor risco de sangramento, né? Aqueles pacientes que têm o risco de sangramento, você faz 1, 2, fala assim, não, tá bom, vamos mandar só para ótica, né? Ou aquele rim que você não está conseguindo pegar, aquele rim que você dá 2 tiros e não vem nada, né? Então, talvez difícil de você não ter um viés mesmo. Por isso que ele coloca como não ter provas de que mais fragmentos aumente o risco de sangramento. Faz sentido que aumente. Então, ele sugere esse tipo de corte para poder você aproveitar melhor o seu fragmento, principalmente um fragmento grande, robusto como esse, né? Você pode usar lupa para ver os glomérulos, para selecionar melhor, né? Para pelo menos ter 1, 2 glomérulos na IF, na eletrônica, e o resto para ótica. Aqui é o meu slide resumo sobre a biópsia, né? Então, primeira coisa, a agulha da biópsia faz diferença? Então, 14 sim, sangra muito mais, 14 gauges, né? Quanto menor o gauge, maior o diâmetro da agulha. Então, 14 gauges é comprovadamente aumentado o risco de sangramento, de complicações. Mas 16 vezes 18, não. 16 e 18, teoricamente, é igual. Uma coisa que o Dr. Marcelino fala sempre é que é diferente eu fazer um estudo num centro que tem experiência vasta, que é o cara lá que biopsia todo dia, 2 vezes, né? Acho que não existe esse centro, mas tirando o Hospital do Rim, mas que biopsia 1 vez por semana, que seja, né? Já é um N muito grande. Então, é totalmente diferente de eu colocar o cara experiente do que colocar o residente para fazer uma biópsia com a 16 ou 18, né? A 16 é sim mais calibrosa, faz sentido que tenha mais sangramento, mas isso não é comprovado por trabalhos científicos. A automático ou a manual, né? Parece que a automática é melhor, mas não lembro de ter nenhum trabalho sobre isso. A pressão arterial ela tem que estar controlada, tem que estar controlada. Tem gente que coloca até que 14 já teria risco aumentado de sangramento. Então, 16 é totalmente contraindicado. Entre 14 e 16, o que eu recomendo é controlar essa pressão. Ah, vou ligar a niprid. Não, também não precisa ligar a niprid, mas precisa fazer a biópsia hoje? Vamos compensar melhor e biópsia amanhã. É uma GNRP. Se tiver entre 14 e 16, você pode até tentar, mas se é um paciente que tem uma plaqueta limítrofe, se é um rim que já é pequeno, se é um paciente que tem uma creatinina alta, é um rim que eu já sei que tem mais risco de sangrar. Você vai querer correr um risco a mais com a pressão mal controlada? Não, não vai. Então, é o paciente que eu preciso ter um controle mais rígido da pressão. A técnica guiada versus marcada, ou isso tem um grande viés, que é nefrologistas versus radiologistas, né? Em geral, né? Quem faz marcada é nefro e guiada, os nefros já estão fazendo, óbvio, mas sempre foi o radiologista que fez. Mas, no final das contas, não teve diferença entre nefro e radiologista, ou entre guiada e marcada. Obviamente, vai depender também da experiência da pessoa que está fazendo. Como já falei, o número de fragmentos não teve diferença. A S-clopidogrel, existem trabalhos mostrando que não teve diferença. Clopidogrel não, mas com a S. Com clopidogrel não é indicado biopsiar, não pode biopsiar. Mas com a S, teoricamente, o risco de sangramento foi igual. O que eu sempre falo é que
Se o paciente tem um motivo urgente, eu não vou esperar o AS para poder biopsiar, tirar o AS. Então, é uma GNRP, que é o único motivo urgente, eu vou fazer a biópsia mesmo usando a AS. É o paciente com síndrome nefrótica. Se ele não está perdendo função rapidamente, eu vou mandar ele voltar daqui a 7 dias, 10 dias, 20 dias para biopsiar. Não tem por que eu correr esse risco se é um procedimento que não é de urgência. Paciente com uso de heparina profilática, em geral a gente fala que tem 6 horas a meia-vida da heparina, mas lembre que a heparina é excretada pelo rim. Então, nesse caso, ela vai para 12, em alguns lugares bota até mais de 12. Então, eu coloquei 24 horas antes. Mas, na prática, muitas vezes a gente suspende a da noite, para ficar mais ou menos 24 horas. Coagulograma não preciso nem falar, né? Mas tem trabalho falando que até plaqueta entre 100 e 120 já aumenta o risco, por isso que eu coloquei um corte um pouco maior. Então, o ideal seria que estivesse acima de 120 mil. Uremia, como eu já falei, não relacionado diretamente com o valor da ureia, e sim com a disfunção renal. Então, o paciente tem uma lesão renal aguda, CADIGO 3, ou o paciente já tem uma creatina de base alta e fez uma CADIGO 2, que seja, ele tem sim um risco maior de sangramento. Ou se ele tem uma taxa de filtração já menor do que 30, ele tem sim um risco maior de sangramento, simplesmente pela disfunção renal. Aparentemente pela disfunção plaquetária, mas pode ser que tenha relação com o tamanho do rim, um rim mais friável, um rim menor, se for um crônico principalmente. Desmopressina faz diferença? Eu vou mostrar mais para frente uma evidência que eu encontrei recente. Tchan, tchan, tchan. Ventilação mecânica piora o risco, aumenta o risco de sangramento? Também vou mostrar mais para frente que sim, aumenta o risco. Eu posso fazer? Posso, mas pensa bem, o cara está em ventilação mecânica. O que eu vou fazer com o que eu vou descobrir ali naquele rim? Será que eu vou pulsar o paciente? Isso depende, né? Ele está em ventilação mecânica porque está com uma fibrose intersticial pulmonar, sei lá, uma fibrose pulmonar e não está infectado. Mesmo assim, né? Vamos pensar se a gente vai pulsar. Então, pensem bem, vou mostrar o risco qual é e aí vocês avaliam se vale a pena ou não. Mas lembre de parar na INSA ou na ACE, se for o caso, se for muito gente, para fazer o diagnóstico, para diminuir o risco de você ter lesão do rim, né? Porque se ele respira, o rim só obedece, né? E aí a sua agulha sai raspando o rim. E a posição, né? A radiologia costuma colocar sentado não, né? Sentado quando está em UTI pode fazer, mas coloca em decúbito lateral, já a gente gosta de fazer em decúbito ventral. Também nada que eu tenha encontrado que tem diferença. Então, o que a gente encontra normalmente quando a gente biopsia? Também vocês podem imaginar que o diagnóstico etiológico definido pela biópsia vai variar muito do paciente que eu selecionei. Então, tem lugar que praticamente não biopsia injúria tubular aguda, né? Agora eu vou chamar assim, não vou chamar mais de necrose. Então, é muito difícil de eu dar um diagnóstico se eu excluir aqueles pacientes que fizeram sepsis e não recuperaram a função renal. Tem trabalho, porque a maioria desses que eu vou mostrar, que quase todos os pacientes tinham ou hematura ou proteinúria, né? Como esse. É óbvio que eu vou encontrar mais vasculite, mais glomerulopatias como causa da lesão renal aguda. Se eu excluo esses pacientes, aí muda muito o meu perfil. Meu perfil tende a virar mais NIA e NTA, ou injúria tubular aguda. Então, levem esses trabalhos que eu estou colocando, botem eles em... Vejam como uma perspectiva de quem estava sendo selecionado. É isso que eu quero que vocês pensem. Porque fica parecendo que toda lesão renal aguda que não seja a causa é glomerulopatia. E não é. Outra coisa que eu achei interessante, esse é um estudo de 2000, com 260 casos, também todos eram lesão renal aguda, nesse caso só idosos. Eles tentavam adivinhar qual era o diagnóstico antes, né? Eles vinham na evolução, se tinha qual era a principal suspeita e qual eram as hipóteses diagnósticas de diagnóstico diferencial. O que eu achei interessante é que a taxa de acerto eu achei muito baixa, né? Pacientes, em média, tinham 34%, em média não, no total, 34% não tinha a hipótese nem no diagnóstico diferencial, nem no diagnóstico correto. Então, parece que a gente está precisando melhorar a forma de investigar nossos pacientes. A gente, dependendo da etiologia, tinha uma suspeita mais forte clinicamente, que talvez eu não precisasse da biópsia, dependendo da etiologia, não tinha. Lembrando que a biópsia também vai trazer informações de prognóstico, não só de diagnóstico. Me chamou a atenção que quase ninguém suspeitou de glomerulopatia pós-infecciosa,
que aí é uma das etiologias que estão aumentando mais a prevalência. Esse é um estudo antigo, ó, 2000, porque você vai lá, tem um paciente com sepse e não recupera, né? Você fala assim, é da sepse. Será que aquela infecção não causou uma reação imunológica e ele acabou fazendo uma glomerulopatia associada à infecção? A gente tem visto principalmente idosos, diabéticos, fazendo muito mais glomerulopatia associada à infecção do que tinha se relatado antigamente. Então, algo para a gente ficar atento. Um diagnóstico mais difícil de GA, mas era um N pequeno. Gamopatia monoclonal, algo que a gente não investiga tanto, né? Lembrando que os N's são pequenos, né? Assim, de cada uma das etiologias. Mas só para a gente lembrar, eu gostei principalmente para lembrar de pós-infecciosos, de associada à infecção, que é algo que a gente sempre esquece. Aqui teve muito aterembolismo, mas ele até cita que era um centro de referência de cardiologia. Já esse estudo, ele tentou avaliar a taxa de complicações, né? É um estudo de revisão e aí ele cita esse trabalho para ver se tinha relação o diagnóstico etiológico com a taxa de complicações. No final das contas, o que teve diferença estatística foi amiloidose barra gamopatia monoclonal. E eu acho que ele não fez uma análise multifatorial para avaliar se isso tem relação com a doença de base, com a idade, né, que seriam outros fatores de risco, com a função renal de base. O fato é que o próprio Dr. Luiz Moura fala que, aparentemente, a amiloidose tem um risco maior de sangramento, talvez pelo tecido renal estar mais friável pelo depósito amiloide, que é algo que, sinceramente, eu não sei se é algo comprovado ou não. O fato é que é suspeita de doença de gamopatia monoclonal, eu tendo a querer biopsiar, principalmente se não parecer com rindomieloma, mas eu tenho que ficar de olho que talvez aquele paciente tenha um risco alto de biópsia, de sangramento. Então, sempre pesar se realmente vale a pena aquele procedimento, se vai mudar a conduta do caso, né? Ou o que eu vou fazer com o paciente. Então, como eu falei, na UTI, será que é diferente? Será que o paciente em ventilação mecânica tem mais ou menos chance de complicação? Já falei que sim, né? Então, esse estudo é um estudo já, não vou dizer antigo, né, mas 2012, procurei, é muito difícil ter estudos com biópsias só em UTI, imagina, né, que para juntar um N tem que juntar o mundo inteiro para achar. Vejam que os pacientes eram pacientes graves, não eram pacientes que estavam obrigatoriamente nessas condições quando foi feita a biópsia, né? Ele bota aqui que teve, durante o tempo em UTI, necessidade, em algum momento, de ventilação mecânica, 70%, de diálise, 77%, de vasopressores, 38%, mortalidade foi 22%, que é até relativamente baixo, e necessidade de diálise na alta da UTI de 55%. Então, eram pacientes graves. Não vou dizer para vocês que ele não fala o momento da biópsia como eles estavam exatamente, mas em algum momento eles foram pacientes muito graves. E aí, eles descobriram que 24%, não tinha nenhuma tabelinha bonitinha, por isso que eu não coloquei, mas 24% desses pacientes tiveram algum tipo de complicação, e complicação, para ele, não era uma hematúriazinha, era necessidade, pelo menos, de transfusão de sangue. Aí, se era menos de 2 bolsas em 24 horas, era uma complicação leve. Se era mais de 2 bolsas em 24 horas, era uma complicação moderada. E se o paciente precisou fazer algum procedimento ou morreu, era uma complicação grave. Desses 68 pacientes que ele colocou aqui, 22% teve algum tipo de complicação. 2 deles, que dá mais ou menos 5%, morreram. Um deles era um paciente de 35 anos, que ele até cita que estava estubado, que precisou fazer uma arteriografia, e na arteriografia eles não conseguiram parar de sangrar e o paciente morreu. O outro que morreu era um paciente que provavelmente morreria da própria causa de base, que ele coloca. E os pacientes, os outros 20%, os outros 18%, eles precisaram, em média, de 2,5 bolsas de sangue, se eu não me engano. Então, não foi uma complicação tão bobazinha, certo? Um ponto interessante, que eu achei até interessante até demais, é que 50% dos pacientes tinham um diagnóstico diferente de injúria renal aguda e diagnósticos muito variados, ó, de glomerulonefrite aguda, né, talvez associada à infecção. Eu até coloco aqui, né, 5 eram associadas à infecção. Tinha um MAT, tinha um vasculite, tinha doença renal estágio terminal, tinha amiloidose, rindomieloma, então super variado. Então, o que eu quero que fique de mensagem para vocês é
o rim do meu paciente está evoluindo de forma esperada? É isso que eu quero que vocês pensem o tempo inteiro. Faz sentido? Ele ainda está com 4 de creatinina? Será que tem mais alguma coisa? Eu não preciso partir direto para a biópsia, obviamente. Eu posso simplesmente fazer uma investigação não invasiva inicialmente e avaliar se vale a pena a gente fazer uma biópsia ou não. Sempre avaliando se, dependendo do que eu achar na biópsia, se vai mudar minha conduta ou não. Ele coloca aqui embaixo que mudou o tratamento dos pacientes em 41%. Então, 16% eles acrescentaram um tratamento, 21% na verdade não mudou, né? Ele continuou, foi confirmado o diagnóstico, eles continuaram baseado no que eles encontraram na biópsia, que parece que foi muita vasculite, né? E 4% eles tiraram o tratamento porque a biópsia não mostrou o que eles achavam que o paciente tinha. Então, sim, a biópsia é muito bem indicada muitas vezes, mas eu tenho que saber que esses pacientes têm risco aumentado de complicações. Então, eu tenho que escolher muito bem qual paciente que eu vou fazer e numa condição o mais próxima do seguro para aquele paciente, tá? Aqui é um outro estudo desse Philippe Ponnet, também só em pacientes críticos, retrospectivo, de 2013, onde ele fez mais ou menos a mesma coisa, e aí ele foi avaliar qual era a mudança do tratamento com a biópsia. Eu não lembro de citar qual foi se teve complicações ou não, eu acho que ele não cita. Mas o fato é que boa parte dos pacientes teve algum tipo de mudança na conduta guiado pela biópsia. Então, 56 fez a biópsia, desses, em 40 ele considerou que a biópsia contribuiu para o tratamento. Nem que seja descontinuar algum tratamento, como esses aqui, que descontinuaram, nem que seja introduzir um tratamento, que foi a maioria, nem que seja passar um catéter de permicate, que também, como eu falei, não é só diagnóstico. A gente também usa a biópsia como prognóstico. Tem pacientes que acontece muito na nefrite, que a gente biopsia para poder ver se vale a pena ficar insistindo no microfenolato, na ciclofosfamida. Então, sim, indicada, mas com algumas ressalvas. Então, contraindicações, né? O rim, como diria do Tomás Marcelino, não é uma laranja, tá? Então, não é para ficar tirando pedaços de forma indiscriminadamente. Primeira coisa que eu queria falar é que as contraindicações da biópsia, elas são muito relacionadas com as complicações. Então, eu vou mostrar mais para frente quais foram os fatores de risco para complicações. Mas você já sabe, que é o que eu falei. INR alargado, paciente com plaquetopenia, principalmente menor do que 100 mil, tem lugar que bota 70 mil, é contraindicado completamente. Algumas pessoas discutem que vale a pena você transfundir, se for uma biópsia muito bem indicada, digamos assim, se for uma biópsia imprescindível, mas é principalmente risco de sangramento. Os outros fatores de risco, as outras contraindicações, é que eu acho que eu não coloquei um slide só para isso, por isso que eu estou falando aqui. As outras contraindicações são relacionadas com alterações anatômicas. Então, rim único é contraindicação relativa. Se o paciente tem um GNRP, eu vou biopsiar mesmo assim, contanto que eu tenha uma imagem boa para ter um risco menor do meu procedimento. Uma presença de um cisto é contraindicação? Aqui eu não tenho certeza se é esquerda ou direita, né? Parece um pouco fígado, mas pode ser esquerdo. Eu posso ir para o lado direito, não é um problema grande, não é o mais indicado por conta do fígado ser maior, você poder errar o órgão, mas eu posso fazer do lado direito sem grandes problemas. Mas aqui no polo inferior, pega logo onde eu quero, né? Cisto não é contraindicação absoluta, mesmo no polo inferior, eu posso fazer guiado e fazer mais fugindo do cisto, né? Pode ser mais proximal, mais proximal, não, mais cranial ou mais caudal, né? Já falei a hipertensão, não é contraindicação absoluta, a AS não é contraindicação absoluta, são alterações que eu posso simplesmente controlar melhor para depois fazer o procedimento. Esse é o estudo que eu falei da desmopressina, né? Ele aqui, se não me engano, fez 0,3, eu não tenho certeza, mas acho que foi EV ou subcutâneo, e aqui foi um trabalho retrospectivo. Aqui ele coloca como análise multivariada, mas é porque eu achei melhor de explicar para vocês do que na análise multivariada, porque ele coloca termos estatísticos, e aí ia me complicar. E aí eu achei melhor colocar só a univariada. Maria. Vocês já entenderam, né? Univariado. Mas a multivariada achou a mesma coisa. Um P deu 0,03, se eu não me engano, para desmopressina.
que ele encontrou? Que pacientes que tinham creatinina maior do que 150 micromols por litro, isso aqui vai dar mais ou menos 1,8 de miligramas por decilitro, era a indicação da biópsia. Todos eles tinham que ter, não obrigatoriamente a indicação era lesão renal aguda, na verdade, mas a maioria era lesão renal aguda, mas todos eles tinham que ter pelo menos 1,8 de creatinina na hora da biópsia. E aí eles pegaram retrospectivamente quem que tinha usado desmopressina e quem não tinha. Só falando já da limitação do estudo, é um estudo retrospectivo, muito cêntrico, mas eles citam que a maioria dessas biópsias foi em um centro só. Então, não sei se o cara lá era super top e fazia com que não tivesse complicações, né? Só para vocês saberem que, obviamente, nem tudo é perfeito. Mas ele achou uma taxa, sim, significativa de redução, né? Reduziu em 60% as chances de complicações com a biópsia. E a desmopressina é uma medicação que você usa dose única, somente antes da biópsia, e que tem baixa chance de complicações. A complicação pode ter anafilaxia, principalmente quando usa EV, e hiponatremia, né, por ser um derivado do ADH, que melhora quando passar o efeito, né? O efeito dura poucas horas. Então, no HC eles usam para todo mundo que tem disfunção. Eu não lembro de ter um ponto de corte específico, mas é algo que, quando você tiver disponível mais facilmente, sim, é algo que eu acho que vale a pena fazer. Tá? Complicações, né? As complicações mais comuns são... A complicação mais comum é hematoma. Hematoma é muito difícil de definir, porque tem vários critérios de tempo e de tamanho. Tem gente que considera lâmina de 3 centímetros, tem gente que considera qualquer lâmina. Então, é muito difícil de dizer se realmente tem uma incidência de 30% ou de 90%. Tem trabalho que eu vou mostrar mais para frente que mostra que é hematoma, considera hematoma só aquele que eu precisei repetir um exame extra que não estava programado. Tem lugar que já faz de rotina, ultrassom de todo mundo que faz biópsia. Então, por isso que varia tanto. Mas hematoma é o mais comum, em teoria não é para causar complicação, exceto o fenômeno de peixe, de Paget. Hematoma macroscópica é raro, não é tão comum, a incidência de 3,5%. E as complicações mais graves são, graças a Deus, raras, mas a gente tem que saber que elas existem. Então, o risco de precisar de transfusão é 1 para 100, 1%, em média, mais ou menos, né? O risco de precisar de uma angioarteriografia é de mais ou menos 0,5%, 1 para 200. Um risco de uma nefrectomia de morte é de mais ou menos 0,02%, né? Que dá 1 para 500. Então, é um risco muito menor, mas não é um risco, não vou dizer desprezível, mas é um risco que existe, que eu tenho que orientar para os pacientes que ele existe e sim, que eles têm que estar cientes dele, tá? Esses dados são dados de pacientes com biópsia eletiva renal, não são dados de pacientes com biópsias em lesão renal aguda. Então, esse mesmo trabalho, ele coloca como se fosse uma revisão sistemática de vários trabalhos em lesão renal aguda, que viram que existe sim um aumento da incidência de complicação, como eu já estava falando para vocês, né? Por vários motivos, talvez pela disfunção plaquetária. Então, esse achou um aumento de 2,2% quando era lesão renal aguda. Esse achou um aumento de 3,7% versus 0,5% quando era por lesão renal aguda. Esse achou um risco de complicações menores. Não, isso aqui é comparando com essa, é o mesmo estudo, né, na verdade. Esse aqui achou um risco maior de chance de precisar de transfusão, o que é estranho, que foi um risco baixo, né, de 1,1 versus 0,04%, né, 1% top esse, né? E esse um risco de 4% também quando era por lesão renal aguda. Ou seja, a mensagem é que sim, aumenta o risco quando é por lesão renal aguda. Já esse estudo é um estudo que é do pessoal de Yale, saiu em 2018, é um dos estudos mais bem desenhados para biópsia em lesão renal aguda, tem um N de 190 pacientes, é o que eu considero como referência para quem quer avaliar biópsias em lesão renal aguda. Então, esse estudo mostrou que a chance de precisar de uma nova imagem que não estava programada para avaliar o paciente, porque ele está pálido, porque ele está hipotenso, porque ele está sangrando com hematoma macroscópica, ele não fala exatamente o motivo. Ele fala só que eles tiveram necessidade de repetir um exame de imagem, em 20% das vezes. Eles tiveram um hematoma significativo em 7% das vezes. Eu não lembro qual foi o critério que eles consideraram, mas era um hematoma grande. Ou um hematoma que tinha crescido comparado com o anterior.
Eles precisaram de transfusão em 8% das vezes, então vocês viram lá no outro que era 1%. Então, quando você considera só os agudos, foi para 8%, que não é nada desprezível. E quando vocês consideram precisar de um procedimento invasivo, 2%. Muito diferente de 0,5%, né? 4, 5 vezes maior. Então, sim, aumenta o risco de complicações quando eu faço biópsia em lesão renal aguda. Isso é algo indiscutível, tá? Então, vocês têm que ter muita noção desse tipo de complicação, dessa prevalência de complicação na hora de indicar a biópsia. Como eu já falei para vocês, eu quero indicar mais biópsias em lesão renal aguda. Acredito muito que tem muito paciente que muda, sim, a conduta, o prognóstico, o diagnóstico desses pacientes. Mas eu tenho que estar ciente do risco e o paciente também, quando possível. Aqui ele separou quais foram os fatores de risco mais relacionados com o risco de sangramento. Ele usou vários modelos diferentes de análise multivariada. A plaqueta teve diferença em todos eles, e ele que coloca que a partir de 120 mil, a cada déficit de 10 mil, já tinha aumento do risco de sangramento. E isso é para cada 10 mil abaixo, viu? Se for 100 mil, aumenta 6 vezes. Se for 90 mil, aumenta 9 vezes, tá? Isso é exponencial. Engraçado que ele colocou mulher como fator de risco. Se eu não me engano, ele não colocou o tamanho do rim como uma variável que entraria na análise multivariada. Então, talvez mulher por ter um rim menor, eu não sei falar, ou talvez por partir de um HB mais baixo. E boom, em um dos modelos também teve diferença, tá? Aqui é a área sobre a curva de cada modelo. Ele considerando as variáveis que ele colocou, os valores de corte que ele colocou, para tentar achar a acurácia daquela, como se fosse uma equação para estimar o risco. Então, biopsiar. Quando eu vou biopsiar, primeira coisa, é seguro? O paciente tem condição de receber de realizar a biópsia? Sim, é seguro. Então, todo mundo está ciente se existe ou não o risco, está ciente. Acho que tem indicação? Acho que tem indicação. Então, vai mudar a minha conduta? Aquele paciente tem condição de pulsar? Aquele paciente já tinha uma creatinina de 4 anteriormente? Tem qualquer doença que eu vá tratar? Ele está com albumina de 1. Eu quero fazer qualquer coisa para poder tratar uma síndrome nefrótica que está com 4,5 de creatinina. Pode ser, posso tentar. Mas você tem que pensar muito se realmente vai mudar o meu tratamento, tá? Se realmente aquele paciente pode ter algum benefício da biópsia. Aqui é um estudo que mostrou que quanto maior a suspeita de doença glomerular, mais vale a biópsia em termos de custo-benefício, né, de mudar a conduta e ter menos complicação. Diferenciar anemia de injúria renal tubular aguda é uma indicação, sim, de biópsia muito clara, mas não tão clara quanto glomerulopatia, pesando o custo-benefício. E nefropatia por contraste, não sei porque ele colocou aqui, eu não sei se biopsiava antigamente, mas obviamente não é indicação. Existe uma indicação de diferenciar de aterombolismo, mas a discussão é porque aterombolismo não tem tratamento. Então, se eu descubro se é por contraste ou se é aterombolismo, não vai mudar o tratamento. Por isso que ele colocou aqui, lembrei. Esse trabalho mais recente, eu não botei a data, mas é de 2021. É um trabalho que saiu na Kidney 360. Aqui é, na verdade, um embate entre biópsia no paciente com lesão renal aguda por inibidor de checkpoint, se vocês lembram, mas é uma terapia-alvo que apareceu tem uns 5 anos, mais ou menos, para tratamento de câncer de pulmão e hoje em dia para vários outros cânceres, e que existe chance de até 5%, 3% de fazer NIA, né? É uma das maiores taxas de incidência de NIA. Mas, realmente, 3 a 5% também não é nada absurdo que vai deixar que vai fazer com que eu pare de usar. E aí ele coloca os prós e contras, né? Porque é um paciente com câncer, muitas vezes já com status performance ruim, que está usando uma quimioterapia, uma terapia-alvo, e que vai ter riscos da biópsia e possíveis benefícios. Ele, pessoalmente, apesar de ele ter feito o papel de moderador, ele é a favor da biópsia, porque muitos desses pacientes, a recomendação da Sociedade Americana de Oncologia é suspender quem faz uma lesão renal aguda cardíaco 2 ou 3 por uso do inibidor de checkpoint, independente de ter a biópsia. Essa é a questão. Será que aquele paciente com câncer não tem uma hipercalcemia, uma sepsia, um poisonal, sei lá, tem vários outros motivos, né? Obviamente, eu tenho que investigar para dizer assim que pode ser do checkpoint. Mas alguns dos pacientes que eles biopsiaram, né, em vários estudos que já tem, eles não acharam NIA, eles acharam injúria renal aguda. Será que é do checkpoint mesmo? Será que não foi outro insulto que eu não encontrei? Qual foi?
Então, é isso que ele defende. Eu tirar aquela medicação para o paciente pode fazer uma diferença brutal. Pode ser que aquele paciente perca 6 meses, 1 ano de sobrevida por não estar usando aquela medicação. Então, será que não vale a pena eu fazer a biópsia? Será que o risco é tão alto assim? Então, sempre pesar custo-benefício. O time contra discute que, na maioria das vezes, você tirando a medicação, o paciente, o que os estudos mostraram é que tirando a medicação, o paciente não melhorava da lesão renal. Mas é bem questionável, porque tem estudo mostrando que melhora, tem estudo mandando dar corticoide. Então, para vocês entenderem que essa discussão de biópsia está indo para vários campos. E na onco ela tem crescido bastante, não é só em paciente séptico. Aqui, falando um pouco dos biomarcadores, não sei se vocês já tiveram aula de biomarcadores, mas para a biópsia, o que tem ganho muito notoriedade é o KIM1. Vários desses marcadores dá para eu corar na imunohistoquímica. Eles, em geral, são coletados na urina ou no sangue, mas na imunohistoquímica também é possível de você detectar se eles estão presentes ou não. E o KIM1 tem se mostrado um marcador fidedigno para predizer lesão renal aguda grave na biópsia, ou seja, eu biopsio e adivinho que a creatinina está alta ou vai estar alta, e ele tem sido usado como marcador precoce de disfunção aguda na biópsia. Não obrigatoriamente o paciente estava sem aumento da creatinina, senão não teria biopsiado. Então, tem que levar com algumas ressalvas esse tipo de frase que eu estou falando, de análise que eles estão fazendo. Falando de uma das entidades que a gente mais procura quando pensa em biópsia em agudos, a nefrite aguda, eu já falei para vocês na outra aula, né, mas só relembrando alguns aspectos, ela é uma doença que ela não tem uma apresentação clínica muito clara. Então, qualquer paciente que tem lesão renal aguda, que eu não sei a causa, eu sou obrigado a pensar em nefrite aguda, porque a maioria deles não tem aquela tríade clássica de eosinofilia, racha e febre. Então, eu não posso esperar ter uma clínica de NIA para pensar em NIA. Ele coloca aqui que menos de 50% dos pacientes têm critério de lesão renal aguda, porque a maioria deles vai ter um aumento progressivo da função, que não vai aumentar de 50% em uma semana. Então, lembrar que quando a gente fala de lesão renal aguda, muitas vezes a gente está falando de doença renal aguda, né, que é um aumento em semanas, não obrigatoriamente em 7 dias, tá? Para vocês não ficarem também com isso muito preso na cabeça, esse conceito. O início pode ser há muito tempo, não obrigatoriamente é um início recente. A cintilografia é um exame bom para ver, para descartar ou para confirmar quando ela está muito alterada ou nada alterada, mas a maioria dos pacientes está no entremeio, em termos de intensidade da luz da cintilografia, né, do teste, né, se ele está muito brilhante ou pouco brilhante, a maioria está médio brilhante, é isso que eu quero falar. É de 0 a 4, se não me engano, a maioria fica entre 2 e 3. Então, por isso que a área sobre a curva dela não é tão boa. Ela, em teoria, não substitui. Ela serve para descartar, principalmente, e algumas pessoas usam para confirmar quando vem o score máximo. Lembrar das drogas que causam NIA, né? A gente sempre lembra de anti-inflamatório e beta-lactâmico, são drogas muito imunogênicas, é muito comum, são drogas muito utilizadas. Então, lembrem sempre. Tem trabalho mostrando que o inibidor de bomba de próton é a causa mais comum, mas porque tem metade dos nossos pacientes da população usa omeprazol. Então, por isso que é tão comum, e não porque todo mundo que toma omeprazol faz. O inibidor checkpoint que eu coloquei aqui, também muito prevalente, outros antibióticos, quinolonas, hidralazina. Aqui é um trabalho também muito bom, depois recomendo que vocês leiam, tá? Um trabalho de um grupo espanhol, com um N também, se não me engano, próximo de 200 pacientes, todos com NIA, onde eles fizeram uma análise multivariada para saber o que tinha sido determinante para os pacientes terem tido um melhor ou não da função renal. E aí, o que eles encontraram que teve diferença estatística na análise multivariada foi o tempo de início do corticoide e se tinha ou não fibrose. De forma interessante, o fato de fazer pulso, terapia, não teve diferença. Mas, provavelmente, porque fez pulso, o cara que era mais grave, talvez que tivesse uma creatinina maior, de base, ou que eu não sabia que era de base. Então, talvez o cara que tivesse menos chance mesmo de recuperar. Então, fibrose maior do que 50% aumentou em 6 vezes, aqui na multivariada em 8 vezes, a chance de do paciente não recuperar, só chama de cara, né? O paciente não recuperar. Então, maior que 50%, é muito fibrose, é muito difícil de ver tudo isso, tá? Mas se tiver, você já sabe, assim, give up. E o intervalo de tempo, aqui é por cada dia que espera. E aí ele viu que acima de 15 dias, a chance de recuperação
era igual a de não fazer corticoide. Por isso que eu falo que a gente precisa pensar bem em quem eu vou fazer a biópsia. Não adianta nada, depois que o paciente vai para o ambulatório, depois de 1 mês e meio, 1 mês que ele recebeu alta, eu falo assim, nossa, era 0,7 essa creatinina, agora está 3, né? Será que é tudo da sepse? Agora, talvez, não adiante mais a gente pensar nisso. Então, a hora de pensar é a hora que o cara está saindo da UTI, indo para a enfermaria, para ver, será que não vale a pena eu dar uma olhadinha nesse rim? Ou, pelo menos, fazer uma urina, ver se ele tem eosinofilia? Porque eu não falei no outro slide, né? Mas a maioria dos pacientes que têm NIA, eles têm uma urina alterada. Não obrigatoriamente leucostura, não obrigatoriamente proteinúria, uma urina alterada. Ou leucostura, uma hematura, proteinúria. Ou seja, quem tem urina normal tem menos de 10% de chance de ter NIA. Ou pelo menos, na verdade, a frase correta é: se o paciente tem NIA, a chance da urina dele estar normal é menos de 10%. Pronto, é isso. Então, quem tem urina normal, o valor preditivo negativo é muito alto. Esse estudo tentou diferenciar NIA de injúria renal aguda. Nossa, será que tem alguma coisa da história ou do quadro clínico que pode diferenciar uma coisa da outra? E o fato é que a única coisa que eles acharam que faria diferença, a única coisa não, mas o que me chamou a atenção foi o fato de o paciente ter cirrose, que 6%, 15% dos pacientes, né, 6 do N de 41, tinha cirrose dos pacientes que tinham injúria renal aguda e nenhum tinha NIA, né? Ninguém que internou com cirrose fez NIA. Mas o cirrótico tem tanto motivo para fazer injúria renal aguda que eu não diria que a cirrose é um imunomodulador que não faz NIA, né? Eu acho que é muito forte para falar isso. Então, trouxe como curiosidade, mas sinceramente eu não deixaria de biopsiar pensando em NIA simplesmente por ter cirrose. Aqui ele colocou hemoglobina como um possível motivo do paciente, uma possível forma de diferenciar, né? Deu peso significativo, mas se você vê o intervalo de confiança, não é nada razoável dizer que a hemoglobina determinou quem era ou não NIA. Então, por isso que eu não grifei. Assim como o pH da urina, que, sinceramente, a estatística às vezes prega umas peças na gente. E esse estudo mais recente, 2019, é um estudo que avaliou na urina a presença de interleucina 9 e TNF-alfa e que viu que a acurácia era altíssima ou considerada muito alta quando usou interleucina 9 para avaliar se o paciente tinha NIA ou não. Então, óbvio, eu posso usar cutoffs diferentes para aumentar a minha sensibilidade ou minha especificidade, mas é um exame que todo o artigo que saiu desde então, né, de 2019 para cá, está citando como mudança de conduta, de paradigmas, digamos assim, né, que eu talvez daqui a pouco consiga dizer de forma não invasiva qual é a etiologia da lesão renal aguda, que é o que a gente sempre quis. Quais são as perspectivas? Então, a gente está procurando novos mecanismos para conseguir mais tecido, digamos assim. Então, eu preciso ter mais tecido para entender melhor as doenças, para, a partir disso, eu descobrir terapias-alvos, ou para conseguir, de certa forma, entender melhor o prognóstico e como tratar esses pacientes. Existe uma tendência de pró-biópsia para todas essas doenças, tá? Diabetes tem se feito muita biópsia. Tem um grupo de diabetes, KMDD, negócio assim, que só estuda biópsia em diabético. Por quê? Porque a gente tem muito diabético. Diabetes é a principal causa de doença renal crônica estágio terminal. E com a história da medicina translacional, das ômicas, existe uma linha de pesquisa muito grande para achar algum marcador na diabetes, no tecido, na urina, em qualquer parte, para conseguir achar uma terapia-alvo que vai fazer com que aquele paciente progrida mais devagar. Apareceram várias coisas para tratamento, mas nada baseado em terapia-alvo. Então, é essa o grande lance ou a grande perspectiva desses pesquisadores que estão estudando biópsia renal nesse tipo de paciente, tá? Todos eles, né? Para atender melhor a fisiopatologia, para, baseado nisso, ter um pouco mais de chance, ou ter mais chance de achar a terapia-alvo. Esse KPMP eu vou falar mais para frente. Então, aqui é um paciente que fez disfunção renal aguda, um paciente séptico, e aí eles foram estudar, foi uma análise retrospectiva com 15, 20 pacientes, é o grupo de Harvard, se eu não me engano, onde eles conseguiram, com imunofluorescência, detectar que, na verdade, esses cilindros aqui eram cilindros de vancomicina.
Antigamente, a gente falava que a vancomicina fazia NTA, uma NTA por um estresse oxidativo, que é a resposta padrão que a gente faz para todo mundo. Pode ser que ela ainda faça, mas agora eu consegui determinar um mecanismo de lesão muito específico da vancomicina, que é a formação de cilindros. Será que eu alcalizar essa urina vai melhorar? Não sei. Será que existe uma chance de eu fazer poliúria, né, fazer furo com hidratação, vai tirar esses plugs? Não sei. Mas agora eu sei que faz cilindro. Então, a partir disso, eu posso pensar em alguma forma de tratamento, tá? Curiosidade é que o aumento da creatinina foi, exponencial, que é o que a gente vê em pós-renais. Então, provavelmente, não é o que a gente vê todo dia com vancomicina. Provavelmente é um perfil específico de lesão causada pela vancomicina. Aqui, a maioria dos pacientes tinham outros motivos para ter lesão tubular. Então, o que eu gosto de falar é que um túbulo doente é muito mais susceptível para qualquer outro insulto. Então, um túbulo que fez contraste, um túbulo hipovolêmico, pode ser o túbulo que faz esses cilindros. Como eu já estava falando, necrose tubular aguda é um termo, hoje em dia, inapropriado. E aqui ele coloca o motivo. Porque, necrose, cadê necrose? Necrose tubular aguda. Ele foi encontrado em 83 das 260 biópsias que tinham, teoricamente, injúria tubular aguda. Então, o achado mais comum foi descamação do túbulo. Depois foi simplificação, que é quando o túbulo fica com células pequenininhas. Então, necrose não é um achado tão comum. Aqui é só para vocês entenderem, aqui é uma simplificação, a célula é para ela ser mais ou menos desse tamanho. E aqui ela está com super fina, né? Super afilado, que eles chamam de simplificação. Já aqui, a gente consegue ver que tem descamação, Descamação, que é o que ele chamou de Slogling. E perda da borda em escova, né? Que é para ter nessa parte do túbulo proximal. Aqui é vacuolização. Aqui é necrose, com esse material hialino, né? Principalmente aqui, né? A grande questão é que eu chamar tudo de NTA só me atrapalha. Porque, às vezes, a vancomicina faz isso, né? O que se fala muito é que NTA tóxica por drogas faz vacuolização e faz dano tubular difuso. Uma NTA isquêmica faz danos focais e faz muita simplificação, não faz tanta vacuolização. Então, talvez eu precise descrever melhor para poder, assim, descobrir melhor a etiologia. Esse aqui é um estudo que avaliou os diversos aspectos. Na verdade, é o mesmo estudo, né? Só que ele botou as fotinhas para ajudar a gente. Então, ele tentou avaliar as diferentes formas de descrever as lesões tubulares agudas. E acreditem, aqui tem mais ou menos metade das lesões que ele descreveu. E aqui ele botou necrose primeiro. Olha a sensibilidade da necrose. Muito baixa, né? Você chamar de NTA para um patologista deve doer os ouvidos, né? É um diagnóstico histopatológico. Então, foi pouco sensível, mas muito específico. E aí tem vários outros achados. O mais correlacionado foi simplificação, aquela célula fininha, sem borda em escova. E ele criou um score. Esse score era para tentar correlacionar a parte clínica com a parte histopatológica. Qual o detalhe? Esses pacientes já tinham creatinina alta, né? Então, ele, a partir daqui, não consegue provar ainda que eu biopsiando precocemente, eu vou saber que ele vai fazer uma creatinina alta. E eu sei só que esses achados, que foi simplificação, que aí ele gradua, mitose, que aí ele gradua, e a descamação, que ele também gradua, quando eu boto no score, ele conseguiu uma área sobre a curva fenomenal para predizer, diferenciar CADIGO 2 e 3 de CADIGO 1 ou não ter lesão renal aguda. Então, ótimo. A grande questão que a gente quer descobrir, que ele não fala, tá, e a partir daqui? Eu já sei que a creatina está alta. Esse paciente vai recuperar? Não vai recuperar? Vai demorar muito tempo? É vancomicina? É isquemia? Isso ele ainda não conseguiu descrever, mas vocês conseguem ver, o artigo recente, que isso está caminhando. É para lá que a gente está querendo chegar. Ou é lá que a gente está querendo chegar. E aqui é o KIM1, que eu tinha falado para vocês, que ele pegou as biópsias renais e fez imunohistoquímica, né? Quanto mais laranjinha, mais KIM1 tem. Aqui não tem nada de KIM1. Então, quanto mais laranjinha,
mas ele conseguia predizer a gravidade da lesão renal aguda. De novo, aqui ele não conseguiu dizer quem recuperava, quem não recuperava, ele só conseguiu dizer que era uma lesão renal aguda grave, que muitas vezes a creatina já estava me mostrando. Então, a gente está caminhando, mas daqui a pouco a gente vai conseguir sim, com a biópsia, dizer assim, passa o pernicate, porque não vai recuperar. Ou então vai dizer assim, nossa, deve ser da droga, dá uma olhada na prescrição. Coisas que talvez a gente já possa fazer, obviamente, mas com um achado específico eu vou ser mais agressivo. E o que eu tinha falado para vocês, né, do KPMP, é o Kidney Project of Molecular Patterns. Então, padrões moleculares, projeto renal de padrões moleculares. Então, é como se fosse o estudo da ONCO, que eu gosto de citar a ONCO, porque ele até cita no estudo que na década de 80, os glioblastomas morriam todos. E a gente falava assim, vou nem biopsiar, porque eles morriam todos. E aí, com o tempo, eles pegaram assim, pô, já vai morrer mesmo? Vamos biopsiar. Então, eles começaram a estudar esses glioblastomas para tentar achar o que acontece para poder formar esse câncer tão agressivo. E daí foi aparecendo, eu nem sei se tem uma terapia-alvo boa, mas eu sei que tem uma melhora do tratamento, que é o que ele cita. Então, a ideia é essa. Então, eu preciso conseguir forma de conseguir mais tecido. Obviamente, para poder fazer essas biópsias não convencionais, eu preciso ter uma estrutura que vai estudar, né? Para eu poder ver só se tem NTA, talvez seja melhor não biopsiar um paciente que não tem indicação clara de biópsia. Ele coloca aqui os critérios que ele sugere. Então, são pacientes que tinham função de base boa, né, mais que 45, que tem uma piora da função renal, obviamente, né, um aumento, um CADIGO 1, pelo menos, né. E aí ele coloca que fez uma lesão em 48 horas, que mantém um marcador positivo, para poder selecionar melhor o meu paciente, para não ficar biopsiando pré-renal. Ou uma urina sugestiva de NTA. Urina sugestiva de NTA, não falei nesse estudo, mas nessa aula, mas falei na passada, é quando você tem uma grande porcentagem de cilindros celulares, né? Então, de cilindros granulosos, que são sinais de necrose tubular aguda, né? De lesão tubular grave, né? Na verdade, não de necrose tubular aguda, de descamação da célula tubular. Então, é isso que ele quer dizer. Então, se eu tenho uma descamação alta, se eu tenho uma urina rica em cilindros, eu também tenderia a biopsiar. Isso para biópsia percutânea. E olha que interessante, ele sugere a biópsia em laparotomia. Então, você vai lá, paciente em lesão renal aguda, com pancreatite, com colecistite, você já está abrindo ali mesmo, dá uma desviada, vai para o reto peritônio e pega um pedaço do rim. É isso que ele sugere. Aí os critérios são meio parecidos. Então, a ideia é a gente conseguir mais tecido possível. É essa a ideia. Eles viram que o rim pós-morte, ele se degrada muito fácil, digamos assim. Ele faz tudo e faz NTA. Todo mundo que morre, dependendo do porque morre, faz NTA. É meio óbvio, né? Todo mundo morre com parada cardíaca, né? Então, não dá para você esperar que o rim vai se recuperar, não vai sofrer. Então, eles viram que o pós-morte não tem sido muito útil ainda, tá? Então, finalizando, foi mais longa do que eu tinha calculado, como sempre, mas a biópsia renal aguda é subutilizada, isso é um fato. A gente é muito permissivo com as idas da sepse. Muitas dessas não são idas da sepse. A gente tem que estar, sim, ligados e tem que avaliar sempre se o insulto é proporcional ao que o paciente está apresentando. Ou seja, se aquela creatina justifica o tamanho que o insulto foi. Eles até colocam em um dos trabalhos que isso é uma indicação de biópsia, o paciente que tem uma evolução desproporcional, né? Não só aquela história de 7 a 14 dias que ele coloca no outro. Então, eu achava que era um NTA e não evoluiu adequadamente, ou, na verdade, não é isso que ele quis dizer, mas ou uma lesão renal aguda que eu não estou entendendo, ou uma lesão renal aguda que não está se comportando como eu esperava. É mais ou menos o que ele já colocava. Tempo é glomérulo, mas tempo também é interstício. Então, o Luiz Muro gosta muito de falar que na patologia, os olhos sempre ficaram em cima do glomérulo, né? Que é lindo, né? Você olha as fotos do glomérulo, é maravilhoso, né? As lesões são chamativas, mas cada vez mais a gente tem olhado mais para o interstício. Tem vários trabalhos em glomerulopatia mostrando que o que determina o prognóstico é o interstício. Se o interstício tem fibrose ou não, assim como a acidinia. Então, cada vez mais tem se valorizado mais o interstício. E vocês viram como é complexo. Talvez por ser tão difícil o pessoal tenha ignorado muito tempo. Mas a gente está caminhando cada vez mais para entender melhor, tanto intestino como vaso, né? Tanto túbulo como vaso. É possível determinar algumas etiologias, como a gente tem visto com a vanco, por exemplo. Então, é algo que a gente está tentando caminhar, ainda não tão perto, né?
anemia é outra coisa mais fácil de ver, mas a gente tem que estar sempre atento para evoluções atípicas, como eu já falei, e, obviamente, nem sempre partir direto para a biópsia. Então, apesar de tudo isso que eu acabei de falar, de eu ser muito pró-biópsia, a gente sabe que tem risco. Então, principalmente paciente em UTI, tem que pesar muito se vai realmente fazer diferença na vida do paciente. Muito, tá? Então, tem complicações, mas vamos biopsiar mais, gente. É isso! Estão vivos? Muito que bom. Sim! Ah, ouvi vozes!